Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs. Eu quero gravar aqui ainda o vídeo 2 com o tema A Derrocada dos Falsos Profetas. Quando se fala da derrocada dos falsos profetas, no Jeremias 23, no versículo 13, o Senhor vai dizer o seguinte: nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo Israel. Olha que isso. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e esforçam, olha isso, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. O Senhor Jesus um dia ele disse que a geração do fim seria julgado e teria uma punição pior do que Sodoma e Gomorra. Qual seria então essa punição pior? Dentro desse contexto de Jeremias, apesar de ele estar profetizando para a sua época, os falsos do seu tempo, que ministrava ao povo dizendo que Deus ia libertá-los cedo de Babilônia, enquanto o projeto do Senhor era 70 anos. Mas observa que o Senhor fala assim, nos profetas de Samaria eu vi uma loucura, profetizam da parte de Baal e fizeram errar o meu povo Israel. Quem são os profetas de Baal? Lembra lá de você lendo o livro de 1 Reis, e chega um ponto que Elias vai para o monte e vai confrontar os profetas de Baal, e esses profetas tinham a capacidade de entrar em transe, fazer clamores, se cortarem, faziam qualquer coisa para clamar o seu Deus. Mas eu quero frisar a parte, entrar em transe. Eu tenho visto muitas coisas, profecias de pessoas prometendo, compre esse melzinho que eu trago o seu amor de volta, porque esse melzinho é ungido, coisas de religião de matriz afro. No meio evangélico não funciona, Deus não divide altar. Outra coisa que nós temos visto, muitas revelações, essas histórias de carro, essa história de placa de carro, essa história de RG. Primeiro, tudo o que é terreno, o diabo é Deus desse século. Ele tem o controle e ele sabe. E aí fala assim que esses profetas que profetizam por Baal, que têm a capacidade de criar uma atmosfera de transe, uma atmosfera que os obreiros de Satanás, Paulo fala que se faz de anjo de luz. Eles têm a capacidade de enganar pessoas, arrecadar muito dinheiro, iludir as pessoas, levar as pessoas a um lugar pior do que a sua vida estão. Só que o Senhor diz ainda que os profetas de Jerusalém, mas nos profetas de Jerusalém eu vejo uma coisa horrenda: adúlteros eles eram. Bom, hoje nós estamos numa moda de ouvir falar de pastores que participam de associações secretas, de pessoas, ministros que mesmo louvando em grandes altares ou pregando em grandes altares, tem ótima relação com religiões que precisam incorporar os seus deuses, fazer ofertas e sacrifícios em encruzilhadas, cachoeiras e outros lugares. Não é novidade isso. Então está dizendo que o adultério primeiro é espiritual, mas nós sabemos que a poligamia e o adultério no sentido da vida amorosa e da vida sentimental entre pessoas chamadas para representar Deus, então vamos colocar numa linguagem geral, obreiros de qualquer hierarquia, não é só desse tempo da graça, vem de antigo. E olha, coisa horrenda, cometer adultério, andam em falsidade. Conclusão, sabe esse negócio de traição, esse negócio de decepção que está no meio do povo de Deus? Falaram de mim, eu não me esperava. Lembra que Jesus falou, trair-se-ão mutuamente, essa coisa que você não pode confiar em ninguém. Se você não pode confiar na pessoa, você não pode confiar na profecia dela. E os evangélicos no Brasil estão tão enganados que eles dizem, ele tem os problemas, o pecado dele ou dela, mas Deus usa. Deus me livre desses espíritos de Baal, se fingindo de anjo de luz
e até manipulando destinos, porque algumas coisas, como é Deus desses séculos, demônios comandam a terra com Satanás, realizam para manter no engano da fé. Mas que graça tem viver com pessoas falsas? Outra coisa que ele diz aqui: andam com falsidade e esforçam, olha isso, esforçam as mãos dos malfeitores. Não há muitas reclamações hoje nas igrejas, nossa, lá só porque o dízimo é grande, não estão tratando do adultério. Todo mundo sabe que ele está pegando A, que ele está pegando B. Ah, fulano de tal lá dá balão em todo mundo, é um empresário que é bem sucedido, é um dízimo grande, mas é incorreto, apronta pra caramba, entendeu? Políticos filiados à igreja, esse ano é ano de política, que porque é político diz que precisa dele para representar a igreja, então tem que passar a mão nos seus pecados. Não que o pecado não há perdão, mas tem que haver perdão levando a um conserto, e não levando a banho-maria, e sim apagando pelo sangue de Jesus, pelo arrependimento e pela conversão. Então diz que esforçam as mãos dos malfeitores. Irmãos, eu estou cansado de ver, e aí se ela ver esse vídeo vai me perdoar, não estou dizendo o nome. Eu tive um confronto com uma amiga porque eu falei, olha, se você está aconselhando o casal de uma maneira e longe do casal você está aconselhando uma da parte de outra forma, você está jogando contra Deus, você é inimigo de Deus, você vai encarar o juízo de Deus e você vai estar lançando tropeço na tua própria vida afetiva. Consegue entender isso? Então, para que não se convertam, quer dizer, fortalecia a mão dos malfeitores, apoiava seu pecado, e eles não se convertiam da maldade. Aí, eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Conclusão: a igreja que não prega arrependimento, que não exorta, o pastor que fala só eu posso tratar das ovelhas porque você não conhece, porque você não ajuda, porque você não sabe como é duro trazer, e até tem medo de perder quando a repreende, significa que ele prefere ser um falso ministro. A Bíblia fala que vale mais a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então nós estamos num mundo de falsidade geral. Não pensa que todos que dizem Senhor, Senhor são ministros aprovados. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus tenha compaixão, abre o nosso entendimento e pela luz da palavra, que o temor esteja em nós. E vivendo a palavra, Deus nos destinará aos céus, e que Deus ajude que eu seja um ministro modelo, e que Deus ajude os ministros sinceros a permanecer, e que Deus ajude os que estão fora do padrão a se padronizar. Afinal, que adianta ganhar o mundo inteiro perdendo a sua própria alma? Deus abençoe.